Olá, estou ao vivo aqui no Instagram. Muito feliz em poder compartilhar com vocês algumas informações. Essa semana a gente está fazendo uma semana aí de várias interações com o público que segue. A gente vai falar um pouquinho sobre secretariado remoto, vai apresentar algumas possibilidades para o pessoal ingressar no curso. Mas, num primeiro momento, assim, quando a gente começou a pensar nessas lives no Instagram, eu comecei a pensar o que eu poderia falar, né? O que poderia ser bem legal para a gente interagir com vocês, as informações que vocês gostariam de saber. Num primeiro momento, fiquei pensando muito, mas consegui definir alguns temas. Num primeiro momento, vou falar a respeito da minha carreira. Tenho certeza que algumas pessoas já ouviram, já viram eu falar, seja em palestras presenciais ou em palestras online. Eu tenho a honra de ter já participado de grandes eventos, né, de poder falar muito sobre secretariado remoto. É uma coisa que eu realmente amo muito. Gosto de acordar e de pensar, caramba, vou fazer alguma coisa que eu gosto e que me preenche de uma forma completa, né? E como eu disse, já muita gente já conhece a minha história, mas eu vou fazer uma super resumida do que é a minha história, né? Eu sou uma profissional de secretariado executivo, trabalhei durante muito tempo como secretária executiva numa ONG internacional. Na verdade, eu fui levada para trabalhar nesse local. Assim, a minha primeira impressão do secretariado foi perfeita, né? Porque eu já entrei nesse lugar amando aquilo que eu ia fazer. Eu não era uma secretária ainda formada, fui colocada naquele lugar para trabalhar e acabaram me apresentando 1000 coisas para fazer. Eu sou uma pessoa que não fico muito parada, não sou uma pessoa muito quietinha, muito calminha, então eu fui agregando mais coisas ainda a tudo que eu fazia. Eu lembro que alguns chefes falavam para mim, caramba, mas isso também, Sandra, isso também. Teve um chefe que falou para mim, nossa, mas você vai acabar trazendo um colchão dormindo aqui na sede, porque eu participava de minha rotina de trabalho semanal, e como lá tinha muitos eventos, no final de semana eu me envolvia com os eventos, às vezes não era nem de minha responsabilidade, mas eu perguntava se eu podia ir, que eu gostaria de ir, de participar, e acabava participando dos eventos. Eu acabei gerenciando muitos eventos nesse sentido, acabei agregando coisas, como eu disse, à minha função. Mas, claro que nem tudo são flores, é o que eu falo, né? Claro que tem muita coisa boa. Eu costumo colocar a minha experiência e as coisas que acontecem sempre focando nas coisas boas, mas eu acho que as coisas ruins acabam dando pra gente muitos ensinamentos, né? Eu sofri um assédio moral em 2009 que mudou a minha vida, então eu coloco isso como um ponto positivo. Eu não quero determinar isso como um ponto negativo, né? Quando eu falo sobre o assédio moral, eu falo que, ok, eu fiz tudo o que eu pude fazer naquele momento para que aquilo acabasse, né? Mas aquilo me transformou de alguma forma. Eu fui procurar fazer faculdade, eu fui procurar fazer um tratamento psicológico, porque eu precisava. A minha psicóloga naquela época, eu tenho ela como a minha coaching, né? O que hoje o pessoal fala de coaching, ela foi minha coaching, ela fez tudo que ela podia, ela me ajudou a entender aquilo que estava dentro de mim, né? Mas naquele momento era muito difícil para mim o entendimento, né? Tá sofrendo um assédio moral e não saber direito o que fazer. Eu queria pedir demissão, e a primeira coisa que eu queria fazer era correr, fugir. E naquele momento eu entendi que eu precisava mudar aquela situação, e eu mudei aquela situação da forma que eu pude. Fui procurar me qualificar, fazer faculdade para conseguir arranjar um emprego melhor. Mudei tudo aquilo. Nessa minha procura, eu achei o secretariado remoto,
em pesquisas que eu fiz, porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa muito quietinha, então, quando eu falei eu vou fazer faculdade, eu fui atrás de entender o que eu poderia fazer depois que terminasse aquela faculdade, porque aí sim eu ia conseguir um emprego muito melhor, e consegui entender que tinha muita coisa para me fazer com a experiência que eu tinha como secretária, né? Com tudo que eu tinha conhecido, com toda aquela instituição toda que me deu a oportunidade de trabalhar, me abriu as portas para tudo que eu conheci. Então, com essa experiência e com esse conhecimento, e conhecendo o secretariado remoto lá, nas minhas pesquisas, que eu adoro fazer pesquisa, adoro estudar sozinha, como pode uma professora hoje, dou aula, falo para os meus alunos, gente, eu sou muito autodidata. É contraditório dizer que eu estou dando aula tentando fazer vocês aprenderem alguma coisa, mas eu sou tão autodidata que eu nem sei o como. Mas essa pessoa que não consegue ficar parada encontrou o secretariado remoto. Eu fiquei tão encantada com aquilo naquele momento, e é tão de encontro a tudo que eu gostaria. Em 2009, sem saber direito para que rumo tomar, e eu peguei aquilo para mim, assim, como uma coisa que eu queria muito, que eu queria conhecer, que eu queria entender. Eu queria entender como trabalhar na minha casa, eu queria entender como trabalhar com as ferramentas tecnológicas que eu já amava. Eu sempre gostei de tecnologia. Eu já tinha feito curso de web designer e de design gráfico em 2007, então eu já fazia site, eu já fazia blog, eu já trabalhava com parte gráfica, que eu amo. Então já ia casando aquelas ideias todas, aquele negócio de trabalhar em casa, de usar o que eu sabia, de procurar informação, de trabalhar como empreendedora, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre curti muito trabalhar como empreendedora. Sempre foi uma coisa muito legal. Assim, na minha casa quase todos são empreendedores. Meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora, meu irmão é empreendedor, a minha cunhada é empreendedora. Então, assim, eu brinco falando que a minha sobrinha já vai aprendendo a ser empreendedora também. Eu era a única CLT da casa, né? Então, eu era para eles a coisa que estava dando certo, digamos assim, né? A pessoa que tem carteira assinada, que tem 13º, que vai ter fundo de garantia, seguro-desemprego, tudo. Mas a minha saída da empresa foi tão ruim, né, que para eles também isso também já foi um prenúncio, digamos assim, né. Eu fiz todos esses estudos em 2009, até hoje eu continuo estudando, todos os dias eu continuo estudando. Era uma ideia para colocar lá no final da minha carreira. Eu pensava assim, quando eu estiver lá para uns 50, 60 anos eu vou trabalhar como secretária remota. Não, que loucura. Mas eu fiquei doente, quem conhece um pouco a minha história sabe que eu tive um problema de saúde, eu fiquei um ano e um mês afastada, eu fiz 4 cirurgias, eu perdi cabelo, fiquei muito mal. E quando eu voltei para trabalhar, eu já não tinha mais a minha posição, né? Eu já tinha sido colocada uma pessoa no meu lugar, o que hoje é muito comum acontecer. Eu tenho amigas, conhecidas, parentes, que acontece isso o tempo todo. Você está trabalhando, você tem aquela estabilidade, você tem o CLT, você tem o 13º, como eu falei, mas de repente você fica doente e acabou. Você é mais um número para a empresa, né? Por mais útil que você seja, por mais tão presente como eu sempre fui, como uma pessoa que era sempre tão proativa, uma pessoa que dava soluções, eu sempre fui isso para a empresa onde eu trabalhei. E ainda tenho muitos amigos, muito conhecidos, clientes, entendeu? Por isso que eu falei, por mais coisas ruins que aconteçam com a gente tem que pegar o lado bom. Poderia ter ficado com raiva, com ódio, nunca mais querer contato nenhum. Mas não, eu superei isso, né? Eu consegui superar a ideia de ter sido demitida. Ainda fui demitida de uma forma não muito ruim, não muito boa, quer dizer, vai procurar os seus direitos. Eu fui procurar os meus direitos, consegui, enfim. E voltei
pro mercado de trabalho, ainda com a ideia de ser uma secretária executiva de uma grande empresa e com quase 40 anos. Assim, tipo, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu naquele momento, porque eu estava recém saída de um problema de saúde, ainda um pouco debilitada. Para ir fazer entrevista, eu ia assim a 5 por hora, se eu ia a pé. Eu optei por procurar emprego perto da minha casa, porque eu me sentia mais confortável nessa situação. E mesmo assim, ficava entre eu e outra pessoa, eu e outra, geralmente uma mais nova, geralmente uma pessoa que tinha alguma afinidade maior com a empresa. Enfim, um dia, voltando de um local que eu fui fazer entrevista, que eu fui andando a 5 por hora, eu comprei um sorvete, vi andando na rua, falei, caramba, e aí? Vou ficar nessa até quando? Até quando que eu vou ficar procurando emprego? Será que é isso mesmo? Aí eu lembrei, eu dei aquele estalo, falei, caramba, mas eu tô há tanto tempo pesquisando aquela ideia de ser secretária remota, aquelas mulheres que eu tô seguindo, americanas, aquelas mulheres da Europa, aquilo que eu conheci lá em 2009, por que eu não faço isso, né? Por que eu não começo, né? Como eu disse, eu sei fazer site, eu sei fazer layout, eu sei fazer parte gráfica. Eu falei, caramba, eu vou começar, eu vou fazer. E eu sempre falo, quando eu abri a minha página no Facebook, tinham 3 outras páginas, 2 de 2 pessoas que ainda continuam trabalhando, uma de uma pessoa que eu nunca mais vi na vida e a minha. Mas a minha foi a que efetivamente começou a divulgar no Brasil. Por isso que eu falo que eu fui a pessoa que começou a divulgar no Brasil. Porque eu comecei a compartilhar, eu comecei a colocar informações, aquilo que eu descobri, eu comecei a passar, né, a colocar, eu comecei a prospectar clientes, eu comecei a ir atrás de pessoas que eu já conhecia. Então, algumas palavras que eu comecei a usar naquele momento, que são palavras que eu peguei lá daqueles sites internacionais, hoje eu vejo pessoas replicando, eu falo, caramba, fui eu que coloquei essa palavra no meio disso, né? Fui eu que comecei a falar sobre isso nesse sentido. Então, para mim é um motivo de grande orgulho saber que uma coisa que me fez tão bem, me fez reviver, né? E me fez ter esperança ainda como uma profissional, tá dando tanto o que falar, literalmente, né? As pessoas estão gostando, estão compartilhando, estão vivendo disso. Então, trabalhar com uma coisa que você ama é muito legal, é muito gostoso, realmente é gratificante. E o secretariado remoto só tem me dado alegria, essa é a grande verdade, só tem me dado bons momentos, né? Porque quando você sai de uma empresa, como eu saí, você perde um pouco a referência, né? A sua referência profissional, a referência daquelas coisas, das pessoas, da sala onde você trabalha, do seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, do seu mês, do seu ano, né? Você tem um cronograma dentro da sua cabeça quando você é um profissional de uma área. Quando você tem uma mesa para você sentar, quando você tem que se dirigir até um lugar. E quando você perde isso, é muito difícil você entender. Eu entendo algumas pessoas que me mandam mensagens, mas eu estou iniciando um secretariado remoto, eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que começar, eu não sei por onde começar, eu não sei procurar clientes. Primeiro porque essas pessoas têm aquela coisa do CLT na cabeça, né? Que parece que deram pra gente na mamadeira, né? É incrível como quando você vai conversar com alguém e falar que você é dono de uma empresa, que a sua empresa não tem uma porta para a rua, que você não tem uma chave na mão, né? As pessoas acham que aquilo é bobagem, é besteira. A cabeça das pessoas ainda está muito limitada na questão do empreendedor, mesmo que a gente sabe que tem empreendedor que tem lá um comércio mesmo, né? Mas na questão do empreendedor remoto, né? Ainda é muito ruim para essas pessoas
entenderem que o empreendedor não pode ser um empreendedor com um computador na mão, né? Ou com o home. Aqui uma parte do meu home, é um local para você trabalhar que é seu, né? Que você acorda, vai lá, senta numa cadeira e começa a trabalhar. Então isso é muito difícil. É difícil para quem vê, é difícil para quem contrata, é difícil para quem atua, é difícil para quem vai começar. É muito difícil. Eu entendo completamente a cabeça das pessoas, mas eu me coloco no lugar delas e também dou para elas a dica de que você tem que começar com as pequenas coisas. Se você tem 1 hora no seu dia, faça dessa hora de trabalho. Para você, para quem está olhando, para quem está vendo, né? Entre em contato com os seus clientes de uma forma objetiva, como dona do seu negócio, né? Porque senão a impressão que você dá para eles é que nem você realmente está ligado no que está acontecendo. Então, é muito importante se colocar, né? Eu entendo a dificuldade, mas é muito importante se colocar. Eu fiz esse resuminho sobre a minha carreira só para entender que, assim, a partir do momento que eu mudei aquilo que eu pensava em relação a trabalho e do meu potencial quanto pessoa, eu realmente mudei minha vida profissional. Realmente, parece balela, parece bobagem, parece conto de fadas, tá querendo falar. Mas não, isso tem muito mais a ver comigo do que quem está me olhando ou quem está me contratando, ou meu pai, minha mãe, meu marido, meu irmão, enfim. Isso tem muito mais a ver comigo, né? A gente fala muito sobre motivar, como se automotivar, mas é importante. Se você tem seus objetivos, se você está a fim de chegar em algum lugar, comece por você. Você tem que ter certeza do que você quer fazer, de onde você quer chegar. A questão de como você vai chegar, hoje eu acredito que está um pouco mais fácil, entre aspas, né? Acho que aquelas primeiras pessoas que começaram lá no comecinho com essa história de secretariado remoto, assistente virtual, não tinha muito conteúdo, não tinha muita informação, não tinha onde pesquisar, não tinha por onde começar. Hoje tá cheio de coisa, né? Eu brinco falando, gente, você quer aprender alguma coisa, vai pro YouTube, vai, né, faz uma pesquisa, Instagram, qualquer lugar, você pode procurar informações, deve procurar informações. Às vezes tem coisa que é boa, às vezes tem coisa que não é tanto, informação, às vezes tem muito conteúdo e não tem o que realmente é necessário, né? Ou a coisa tem muito pequena, mas não tem o que necessariamente precisava ter, né? Mas é isso, assim, a gente precisa ter a noção de que o primeiro passo é começar, tá? A intenção de querer compartilhar, eu acho que é super genuína. Eu gosto da ideia de compartilhar, sempre gostei. Aprendo muito quando compartilho com alunos do curso presencial, com alunos do curso online, quando faço mentorias, compartilho de informações, aprendo com algumas situações. E eu acho isso importante porque quando você fala sobre o assunto, quanto mais você fala sobre o assunto, mais você aprende sobre aquilo que você está fazendo, né? Eu tenho certeza que da primeira palestra que eu fiz até hoje, eu aprendi. Se eu fizesse essa mesma palestra de novo, eu teria muito mais conteúdo para compartilhar do que hoje, do que daquela época. Hoje eu teria mais, né? E eu acho muito importante isso, muito, muito mesmo. A questão de estar ligado sempre nessa comunidade que está se formando cada vez mais no Brasil. Hoje é assustador. Como eu disse, quando eu comecei, tinham 3 páginas, a minha foi a 4ª. Hoje você vai pesquisar, é infinito o número de páginas e grupos que existe em relação ao secretariado remoto. Eu sei que tem algumas pessoas me vendo, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês quiserem fazer, por favor, estou à disposição para responder. Gostaria de responder, porque também seria uma forma de ajudá-los também na questão do entendimento da modalidade, de como trabalhar.
Sei que o pessoal fica um pouco assustado com a questão de como conseguir clientes. Clientes é uma grande incógnita para todo mundo, né? A percepção empreendedora do negócio, de como trabalhar como empreendedora, onde procurar clientes. Então, ter claro, ali num primeiro momento, aquelas pessoas que estão à sua volta, como eu disse lá no começo da empresa onde eu trabalhava, foram os meus primeiros clientes, né? Ainda tenho clientes dessa época, porque você tem que se apoiar em pessoas que já te conhecem, pessoas que conhecem o seu trabalho. Acho muito genuíno a ideia de ir para a internet, divulgar, eu mesmo fiz, mas a questão de você começar a trabalhar e mostrar o seu trabalho para pessoas que já te conhecem é muito mais rápido, é muito mais eficaz, né? Da questão de que você vai falar com essa pessoa, a pessoa vai acreditar, né? Porque tem gente que nem acredita que você trabalha na sua casa e vai entregar um trabalho com qualidade. Mas eu acredito sim que as pessoas que te conhecem, elas vão entender, porque elas confiam em você, porque elas gostam de você, porque elas sabem que você tem responsabilidade, elas sabem da qualidade do seu trabalho e elas vão te dar essa oportunidade. Tem muita gente legal. Eu lembro que no começo, quando eu estava desesperada, antes de começar com o negócio de secretariado remoto, eu coloquei no meu Facebook pessoal, dizendo, gente, olha, eu estou procurando emprego. Eu coloquei no meu Facebook, Sandra Taralo, onde estão os meus amigos, e assim, eu lembro que muita gente curtiu, acho que umas 2 ou 3 pessoas responderam, uma falando que vai dar tudo certo, a outra me falando que tinha uma oportunidade, não sei onde que ela ia me indicar, e a outra falando que estava difícil mesmo, porque foi bem no começo da crise, assim, naquela crise 2014, 2015. Então, eu lembro que assim, eu fiquei um pouco assustada com aquilo. Eu falei, caramba, como assim, né? Ninguém vai me ajudar. Mas aí eu pensei, caramba, eu não tenho nada para oferecer, só meu currículo. Quando eu comecei com o negócio de secretariado remoto, que eu falava, gente, eu faço isso, aí sim as pessoas começaram a olhar para mim e falar assim, caramba, eu preciso disso. Olha, eu conheço fulano que precisa disso. Então, a gente tem que dar as armas, digamos assim, a possibilidade para as pessoas nos conhecerem, para depois nos contratarem, né? Oi, Jonathan, meu primeiro cliente é um ex-professor meu. Olha, muito legal. Ele já te conhece, você conhece ele, vocês sabem o trabalho do outro, como o outro como o outro trabalha, como as pessoas se conhecem. Isso é muito importante. Parabéns. Eu fico feliz de você estar começando com um cliente. Esse cliente pode te dar novas possibilidades de conhecer um segundo, um terceiro, mas isso é muito legal. Sandra, parabéns. Eu não entendi o primeiro coisa do seu nome. Eu sei que é Baldino. Sandra, parabéns pelo seu trabalho. Que tipo de trabalho mais é requisitado? Então, depende muito do nicho de atuação que você vai atuar. Sabe, eu não concordo muito dessa história de tem uma listinha e tal, assim, por isso que eu falo de secretariado remoto especialista. Então, se você for trabalhar, por exemplo, para o advogado, ele vai precisar de alguém que faça agendamento, que entre em contato com os clientes dele, alguém que de repente precisa fazer alguma digitação, alguma correção de documentos, envio de documento de um lado para o outro. Isso é um exemplo, tá? De repente, se ele quiser que a empresa dele cresça um pouco mais, alguém que auxilie ele nas redes sociais, mas isso é um exemplo. De repente, uma outra área, por exemplo, eu já trabalhei com palestrante. Então, ele queria que eu fizesse as palestras dele, que eu fizesse agendamento de viagens, que eu alugasse carro. Então, depende muito da área que você vai trabalhar, tá? Então, essa área que você vai trabalhar que vai te dar uma noção dos principais trabalhos. Para isso, você precisaria fazer uma pesquisa aí dentro do que você sabe, para depois você conseguir entender os serviços. Esses serviços podem fazer de forma remota, para aí sim você conseguir esses clientes. Mas é uma forma de você entender quando você encontra um nicho de atuação. Como você começou a se organizar na questão de formalizar equipamentos, ferramentas para iniciar suas atividades?
Bom, para me organizar primeiro, eu consegui arranjar um espaço na minha casa, tá? Porque o espaço da minha casa era importante, era uma mesinha com uma tábua, até um ano de trabalho era assim. Primeiro foi uma organização física, tá? Depois, eu só me formalizei depois de uns 2 anos, tá? Até então, eu trabalhava prestando algum serviço e emitia um recibo, tá? À medida que os clientes foram chegando, eu fui me organizando um pouco mais na questão do dia a dia do trabalho. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o meu planner de organização. Ah, meu Deus! Esse é o meu planner diário de organização. Assim, eu tenho uma organização de mês, embaixo dia, ali do lado tem post-it com algumas coisas de organização minha, que são coisas que eu faço, né? Um trabalho só com secretariado remoto. E em cima tem até alguma coisa de exercício que eu preciso lembrar para fazer, senão eu não faço. Mas assim, eu fiz essa organização visual, apesar de ser uma pessoa muito tecnológica, eu fiz mesmo no papel, porque eu sou muito visual também, eu preciso olhar para ver e fazer. Então aquela organização me ajuda bastante, mas eu acho que a partir do momento que você consegue ter um cliente, esse cliente vai te dando também essa questão de organização diária, tá? Você começa a se organizar com ele, o que você faria para ele em 1 hora, você faz em 30 minutos, aí depois você consegue fazer em 15, aí você consegue ir se organizando na questão de conseguir novos clientes. Acho que é uma das coisas principais aí para você entender na questão de organização. Acho que foi isso, né? Equipamentos é o seguinte, no começo eu tinha um computador meia boca, aí depois com o tempo eu investi no meu negócio e comprei um computador melhor. Eu acho que isso é super importante. Você tem que investir, você não pode pegar, esse mês eu ganhei R$2.000, vou gastar os R$2.000 em roupa. Não dá, você tem que ter uma visão de negócio mesmo. Uma visão de negócio você tem que ter capital de giro, você tem que ter toda a parte de negócio mesmo que você gasta, água, luz, telefone, depreciação de equipamentos e a questão do que fica para você, né? Quando você é dono de uma empresa, metade do dinheiro é seu, metade é da empresa. Não adianta você pegar tudo para você, todo o meu dinheiro, vou gastar. Aí no outro mês acontece de quebrar um computador, você não tem dinheiro para comprar. Mas como você começa a guardar, chega num determinado momento que você tem um dinheiro para você não é essa palavra, digamos, você tem a possibilidade de usar ali aquele dinheiro para você ter um equipamento melhor. Ferramentas, eu comecei com ferramentas gratuitas, tá? A maioria das ferramentas, ela te dá um tempo de teste, ou você fica com ela gratuita para 1 ou 2 posições ali que você pode usar. Depois você precisa usar ferramentas pagas, e é bom você ter ferramentas, mais de uma por cliente, tá? Então, é importante você ter essa noção também. Bom, é isso, gente. Essa semana é uma semana de lives pra mim. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer algumas informações, vou tentar fazer isso sempre. Eu gosto, acho legal, não tenho tempo, às vezes, de fazer. Hoje eu me organizei para fazer essa live e eu acho muito legal trocar informações com você. Eu tô numa semana que é uma semana legal para quem quer entrar no curso, tá? O curso Secretariado Remoto Aprenda com Especialista. E vai ter esse curso, ele tá aberto o tempo todo, mas de vez em quando eu abro algumas vagas com condições especiais. Se vocês têm a intenção de começar nesse curso, o link tá na bio deste Instagram, tá? E amanhã eu coloco aqui também o horário que eu vou conseguir fazer uma nova live. Eu vi que a Eliane colocou qual a característica principal para uma secretária remota. Ser organizada, ser uma pessoa muito atenta às inovações, o que está acontecendo no mercado, ser uma pessoa que não tenha preguiça de estudar, preguiça de vontade de aprender. Eu acho isso importante. Ser uma pessoa que conheça ferramentas tecnológicas é muito importante, está sempre pesquisando.
ser uma pessoa que gosta de fazer networking, que já tem aí um pouco uma ideia da área que quer atuar, dentro daquilo que ela conhece. Não adianta você trabalhar com uma coisa e querer atuar em outra área. Eu acho que você tem que usar aquilo que você sabe. Mas eu acho que é um pouco do perfil desse profissional. Amanhã eu falo um pouco mais sobre isso. Eu coloco aqui no meu Insta o horário que eu vou fazer essa live, tá? A princípio, muito obrigada. Tô vendo que tem bastante gente assistindo. Tô muito feliz e fico muito animada porque eu posso voltar mais, porque isso me anima também. Um grande beijo para vocês e eu volto com novas lives. Um beijo, boa tarde, tchau, tchau.